Aqui é o professor Oliveira, professor de literatura do Colégio Nacional. Eu quero dar algumas dicas importantes para vocês com relação à prova de literatura, principalmente nesses últimos vestibulares, no último Enem. Temos percebido uma recorrência dos movimentos literários. Eles têm ressurgido com toda força nesse certame. O que é interessante perceber é a natureza. Isso é um foco interessante. Primeiro, a natureza ao longo das escolas literárias sofrem uma mudança conforme aquele objetivo estético daquele movimento naquele momento histórico. Então vamos dar um exemplo para você. Lá no quinhentismo, no século XVI, principalmente com a Carta de Pero Vaz de Caminha, nós temos uma natureza idealizada, aquela natureza edênica, aquele padrão europeu de enxergar o Brasil como uma espécie de paraíso perdido. Então o indígena vai ser idealizado, a nossa natureza da mesma forma. Quando avançamos um pouco mais, chegamos no século XVIII, nós temos um movimento conhecido como arcadismo ou neoclassicismo. Lembra dos pastores, das pastoras, aquela visão bucólica, a natureza do campo, a natureza pastoril, Marília de Dirceu, Cartas Chilenas. Aqui eu já tenho uma natureza convencional, não é ainda uma natureza autenticamente brasileira, aquele espírito nacionalista, isso não acontece aqui. Já vamos ter o século XIX e aí sim você vai ter o movimento romântico, a chamada era nacional. Por quê? Aqui a natureza espelha aquela vontade de alguma forma resgatar a identidade pátria. Lembra de Canção do Exílio, Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Palmeiras e sabiá, algo muito nacional, muito Brasil. Então a natureza passa a expressar aquele ego nacional, aquela visão subjetiva, diferente da natureza árcade, uma natureza racional, iluminista, uma natureza profundamente apolínea, do mundo de Apolo, daquela procura do universal, da beleza greco-romana. Romantismo não, é uma natureza nossa, da Iracema, do José de Alencar, Peri, no caso Guarani. Então uma natureza que de alguma forma retrata a subjetividade. Finalmente chegamos lá no século XX com o modernismo, principalmente na primeira fase, o primeiro tempo, que vai ali de 1922, com a Semana de Arte Moderna, até 30 na primeira fase. Nós vamos perceber uma natureza primitiva, aquela natureza que resgata o folclore nacional, já uma natureza também profundamente brasileira, autenticamente nacional, mas com ingrediente a mais. Não é aquele indígena, aquela natureza que ainda conserva traços da literatura europeia. Iracema, lá do José de Alencar, no século XIX, lembra muito mais uma vestal indígena, uma deusa, uma sacerdotisa, do que uma indígena de fato. Aqui não, aqui é o índio de fato do Macunaíma, do Mário de Andrade, um indígena muito mais ambientado nessas origens pré-históricas, primitivas de um contexto nacional. E agora, finalmente, chegamos à segunda geração do modernismo. 1930 a 45, Raquel de Queiroz, o 15, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Já temos uma natureza do sertão, vamos redescobrir o sertão brasileiro. Então nós vamos falar um pouquinho de uma natureza marcada pela seca, marcada por essa dureza, tanto de um contexto social violento, mas também de uma natureza hostil. E aqui só recordando que antes mesmo dessa fase, não podemos nos esquecer de Euclides da Cunha, Os Sertões, que já fala bastante a respeito disso. E para finalizar, a terceira fase do modernismo, 1945, com o grande e saudoso Guimarães Rosa. E aqui nós vamos ter Sagarana, Conversa de Bois, por exemplo, um conto fantástico, que já não é mais aquele sertão da segunda fase. Aqui é o sertão mineiro, mas é um sertão que conjuga, que consegue conectar o mundo mágico, místico, com o elemento da cultura local. Então, um pouquinho daquela ideia dos bois que conversam, das onças que falam, do mundo dos fantasmas, das assombrações, desse folclore regional. Então, nós temos uma natureza brasileira, mas uma natureza que conjuga o elemento mágico com o elemento do sertão propriamente dito. Tá certo? Então, um grande abraço para você, mandando bem no Enem.